pós-doutoramento. Já possui claramente uma especialidade e se aprofunda nela. Antigamente, essa fase era realizada no exterior e alguns anos após estar efetivamente contratado na instituição. Atualmente, em algumas áreas, pode ser consumada no Brasil, em parte devido ao avanço da ciência nacional. Atualmente é desenvolvida quase que em continuidade ao doutorado, em parte motivada pela necessidade de progredir na carreira e manter uma fonte de renda. No pós-doutoramento, você já consegue competir nos concursos para ingresso numa instituição, onde se desenvolverá suas pesquisas e demais atividades, o sonhado emprego na profissão. Enquanto isso não ocorre, os anseios na fase anterior se intensificam à flor da pele. As experiências em certos concursos podem ser desanimadoras. Bom, meu nome é Raquel Minardi, hoje nós vamos falar sobre o pós-doutoramento. Bom, eu li para vocês um trechinho desse livro, Administração da Vida Científica, do Gilson Volpato, que eu já li alguns trechinhos para vocês ao longo dos últimos episódios. Então, caso vocês não tenham ouvido ainda os últimos episódios, a gente já falou sobre como é fazer ciência no Brasil, as fases da carreira científica, a iniciação científica, mestrado, doutorado, e hoje nós vamos falar do pós-doutorado. Bom, então o professor Gilson Volpato já falou bastante coisas ali, né? É uma etapa em que a necessidade de emprego ela está ali à flor da pele, né? Então, o objetivo do pós-doutorado é realmente conduzir o doutor a um emprego na área, né? Na tão sonhada área dele e, obviamente, manter ele produtivo, né? E com uma renda, né? Claro. Então, é muito importante que a pessoa consiga uma bolsa que permita que ela faça pesquisa, continue produzindo, finalizando seus artigos de doutorado, começando outros projetos, outras colaborações e tendo experiências mais amplas na orientação de pessoas, na colaboração, na criação de novas linhas de pesquisa, na obtenção de fomento para projetos. Então, assim, o pós-doutoramento é um momento em que o horizonte se abre. Né? Ele deve se abrir, o horizonte do doutor ele deve se abrir, tá? Então, recapitulando, né? Na iniciação, o objetivo era conhecer pesquisa, né? Descobrir o que é fazer pesquisa. No mestrado, o objetivo era conduzir o seu primeiro projeto de pesquisa de forma bastante independente, né? Bastante autônoma, visando essa autonomia e defender uma dissertação, tá? Que não necessariamente era inédita. No doutorado, o principal objetivo é aprender a publicar artigos, de forma que isso indique que você sabe fazer pesquisas científicas num nível bem profundo, né, com rigor adequado e aceitável. No pós-doutorado, você tem que se abrir para fazer tudo isso com uma alta qualidade, né, com excelência, e ainda mostrar que você tem a capacidade de gerir um grupo de pesquisa, uma carreira acadêmica, ter uma carreira acadêmica. Então, esse livro aqui é interessante porque a gente pensa nisso, né? Administração da vida científica. A vida científica, ela inclui diversas coisas, né? Como a gente falou lá no primeiro episódio da carreira científica, do ensino, pesquisa, extensão e administração, tudo isso está aqui. E no pós-doutorado, você deve buscar a oportunidade de treinar nisso aí, tá? Então, por exemplo, olha, o cotidiano profissional, isso aqui é o que o pesquisador, né, contratado, ele faz. Burocracia, compromissos, currículos, pós-doutorado no exterior, gestão do laboratório de estagiários, editais de financiamento, publicar eficientemente, redigir manuscritos, participar de comissões, reuniões administrativas, congressos científicos e similares, relatórios, pareceres. Então, tem uma gama enorme de coisas, tá? Qual que é a ideia do pós-doutoramento? Pelo menos quando eu recebo um pós-doc, eu falo com eles o seguinte: sinta-se à vontade para se envolver em qualquer dos projetos do grupo. Tá? Então, eu gostei muito do projeto de um aluno de mestrado, vou colaborar com ele, vou orientar esse aluno, vou participar com ele. Você deve ficar à vontade, pelo menos no meu grupo é assim, tá? Então, a ideia do pós-doutorando é que ele participe como se ele fosse o orientador do laboratório, né? É claro que tem certas coisas ali que ele vai conversar com o supervisor primeiro antes de tomar certas decisões, né? Ele não vai fazer compras por conta dele, ele não vai... Enfim, né? Ele tem que saber que ele está sob a supervisão de um supervisor.
Mas quanto a todo o resto, ele tem que ter liberdade científica, liberdade para orientar, liberdade para colocar suas ideias, discutir suas ideias, propor soluções. E eu acho que é basicamente isso, tá? O pós-doc, ele tá ali treinando como ele lidera um grupo de pesquisa. Então, ele deve supervisionar mestrandos, doutorandos, conversar e colaborar com outros pós-doutorandos. Ele pode propor melhorias no grupo, compras de equipamentos dentro do recurso que a gente tem. Ele pode e deve ficar atento a editais que a gente possa submeter. Então, a gente não consegue submeter um edital no nome de um pós-doc. A gente consegue submeter em nome do orientador, né, do docente. Mas o pós-doc pode ajudar a compor as equipes, os projetos, a redigir os projetos, a fazer os primeiros drafts, né, os primeiros rascunhos dos projetos. Enfim, ele está ali para aprender a ser docente. Ele pode dar aula? Pode. Ele pode entrar, pegar uma disciplina, propor uma disciplina, pode dar aula também. Fazer um contrato de professor voluntário, né? Sendo pós-doc, ele pode. E ele pode, por exemplo, se envolver na organização de cursos, na organização de eventos. Dependendo do que ele mais gosta, ele pode se envolver na divulgação científica, em criação de projetos de extensão, tudo que ele quiser experimentar. Ele está ali, né? Então, ele tem que escolher um grupo que dê a ele essas possibilidades, né? Então, quanto melhor o grupo, mais produtivo, mais cheio de alunos, quanto mais liberdade o supervisor puder dar, eu acho que mais promissor é o pós-doutorado, tá? Falando um pouquinho da minha experiência de pós-doutorado, né? Eu fiz só um pós-doutorado no exterior, foi na França, numa agência que, traduzindo para o português, seria Agência de Energia Atômica e Energias Alternativas. E aí é uma agência, ela tem vários laboratórios, e eu trabalhei num laboratório chamado Genoscope, que fica ali pertinho de Paris, né? E naquela ocasião foi excelente, eu tive uma bolsa da União Europeia, que era uma bolsa muito boa, trabalhei num projeto muito bom, gerou publicações bem interessantes. Mas eu não estava numa universidade e eu era a pessoa mais jovem do grupo. Então, só tinha cientistas formados, mais sêniores, assim, e tinha pouquíssimos pós-docs. No meu grupo específico, só tinha eu de pós-doc, né? E era o pessoal mais novinho do centro de pesquisa. Então, o que acontece? Eu estava num centro de pesquisa top, que me deu oportunidades muito legais, mas eu não tive essa oportunidade, essa experiência de orientar pessoas mais novas. Então, assim, de participar do trabalho de outras pessoas, de orientar, de dar palpite, não tive, né? Eu tive uma experiência diferente de colaborar com pessoas mais velhas, que foi legal também, foi muito legal, porque meio que eu me espelhava neles, eu falava, eu quero estar na posição de ter uma posição dessas como eles, né? Permanente e tudo mais. Mas é uma perspectiva um pouquinho limitada, né? Um pouquinho diferente. Então, assim, a ideia, né, do pós-doutorando, pelo menos para mim, é realmente estar envolvido em várias atividades para continuar melhorando o currículo, tá? Infelizmente, na carreira acadêmica é muito cruel nesse sentido de termos lacunas no nosso currículo, tá? Isso é triste, é doloroso até, é cruel, mas infelizmente a gente olha para o cientista assim, tá? Então, se você defendeu o seu doutorado, publicou muitíssimo no seu doutorado, vamos dizer que você, normalmente isso acontece com quem está num grupo muito produtivo, então o orientador publica muito, aí o doutorando naquele grupo publica muito também, porque tem várias colaborações ali e tudo, e ele acaba entrando em muitas publicações. Então, ele é muito produtivo. Digamos que ele saiu do doutorado com 10 artigos, assim, um negócio muito fora do padrão. Se ele, após o doutorado, terminou o contato com o grupo, ele parou de publicar junto com o orientador. Ele para de publicar, ele fica um ano sem publicar. Não posso dizer assim que acabou a vida dele, né? Mas quando ele for fazer um concurso, quando alguém for olhar pro currículo dele, vai olhar e falar assim, aí, tá vendo? Agora que ele saiu do grupo que ele estava, que publicava muito, ele parou de publicar. Ou seja, esta pessoa não é uma pessoa produtiva. Entende? Não que eu concorde ou discorde com isso, mas é a visão que eu vejo, que a gente tem, né? A comunidade, as pessoas têm. Da mesma forma, isso é muito discutido com relação às mães, né? E aí eu me enquadro nesse grupo, né? A mulher, ela sai de licença maternidade, né? 6 meses aí, ela sai de licença. E nesse ano que ela sai de licença, é uma coisa óbvia
que ela não vai manter aquele nível de produção que ela tinha quando ela estava totalmente ativa. Então, nesse ano e às vezes no ano seguinte, não saem trabalhos, saem muito menos trabalhos. E aí, quando você olha o gráfico de produção daquela pessoa, você vai ver que tem uma lacuna. E isso é muito prejudicial para a carreira acadêmica das pessoas, infelizmente. Então, a gente tem que, obviamente, olhar isso sempre com cuidado e com carinho, entender o que acontece com cada pessoa, né? Mas na hora que a gente entra ali numa competição por bolsas, num edital, num concurso, qualquer coisa em que a gente entre e vá participar de uma competição e a métrica é o currículo, né, o número de artigos e a qualidade dos artigos que se produz, a gente leva desvantagem, né? Então, no caso do pós-doc, isso é uma coisa importante. Então, a ideia é que se você fez o seu doutorado, você quer prestar um concurso público, quer seguir na carreira acadêmica, o ideal é que você busque continuar produtivo, ou continuar num grupo, continuar colaborando com um grupo, mesmo que você não tenha conseguido uma bolsa, e eu espero que você consiga, né? Claro que ninguém espera que a pessoa fique trabalhando de graça, né? Como voluntário, isso é inviável, claro, mas busque continuar. Seja produzindo os artigos do seu doutorado que ficaram pendentes, seja continuando colaborando com colegas do grupo, continuando trabalhando com eles, ajudando em análise, ajudando em experimentos, se for possível. Tente dar continuidade para o seu doutorado, né, no seu pós-doc, de forma que você vá evoluindo e melhorando o seu currículo até a sua colocação permanente, tá? Eu espero e torço muito para que isso aconteça. Tá? Eu tô colocando a situação como eu vejo que ela é, tá bom? Então é muito importante você buscar essa vaga de pós-doutorado. Então, pós-doutorado no Brasil ou no exterior? De novo, vou comentar da minha experiência. A princípio, estava no doutorado, pensando em fazer um concurso, nunca tinha pensado em fazer um doutorado, um pós-doutorado fora, isso não tinha entrado no meu radar ainda. Eu cheguei a pensar a fazer um doutorado de sanduíche fora, mas por questões pessoais, na minha realidade da época, eu achei que não era interessante. Eu não queria me afastar do país, não quis buscar essa oportunidade. Mas quando eu me formei, fui conversar com algumas pessoas sobre concurso público, me encorajaram fortemente a ter uma experiência no exterior para ter mais competitividade para um concurso público. E aí, imediatamente, eu comecei a procurar possibilidades, né? E eu tive essa possibilidade de sair e eu fiquei exatamente 13 meses fora. Eu tinha uma bolsa de 4 anos, mas desde quando eu viajei, assinei o contrato, né, da bolsa que era da União Europeia, eu já informei para o meu supervisor que meu plano, né, a minha possibilidade era ficar 1 ano. Então, eu fui certinho, né, tudo avisado que eu não tinha como ficar 4 anos. E foi uma experiência realmente muito boa, né? O que eu ouço dizer aqui no Brasil é que espera-se isso, né? Que a pessoa tenha uma experiência fora, né? Traga colaborações, projetos e tal. Então, assim, se a sua situação familiar, pessoal, né, te permite isso, eu sempre incentivo. Eu acho que é uma experiência muito legal, muito importante de fazer ou um doutorado de sanduíche fora ou um pós-doutorado, ou mais de um fora. Então, eu acho que é interessante sim, né? Por que não? Se você tem uma bolsa, consegue uma bolsa, é uma experiência muito boa. A gente pode fazer, né, uma conversa só sobre isso, né? Como é viver fora. A minha experiência foi muito pequena, como eu falo, 1 ano e pouquinho só. Foi muito boa e, ao mesmo tempo, muito sofrida, né? Estar longe de casa, da família, da nação, da sua nação, do seu lugar. Para mim foi difícil, não foi fácil. Eu não me senti assim em casa, muito bem aceita, muito embora eu estivesse num local muito legal, muito bonito, muito confortável. E eu ainda morei num lugar, CUP, Cité Internationale Universitaire de Paris, que é a cidade universitária internacional em Paris. E eu morei justamente num prédio que era a Casa do Brasil. Então, eram vários apartamentos, a maioria dos apartamentos eram ocupados por brasileiros, muitos sozinhos, muitos com família, com casal, né? E foi muito bom, porque eu tive contato com pessoas do Brasil inteiro, de várias áreas, de vários cursos. Então, assim, fui com o meu marido também, então foi muito bom. Não tínhamos filhos, então também foi uma fase bem tranquila. Então, assim, foi bom, né? Eu aprendi muita coisa, me dediquei muito ao trabalho, fui para trabalhar 200%, mas ao mesmo tempo consegui passear, consegui guardar até dinheiro também, viajei bastante. Então, uma experiência muito boa, científica, cultural, pessoal, muito boa. Mas não dá para dizer que não é sofrido.
É bem sofrido também. Mas assim, se você não tem isso na sua, né, não é possível para você, também não tem problema nenhum, né? Tem muita oportunidade de pós-doutorado hoje. Sugiro buscar um programa de pós-graduação bom, forte, um orientador também com bom currículo, boa, né, capacidade de relacionamento e que te dê também, né, se possível, liberdade para participar, colaborar, colocar suas ideias. Então, acho que isso é importante também, se possível, né? Claro que não dá, às vezes a gente não encontra uma situação muito perfeita, né? A gente encontra um orientador muito bom, muito produtivo, mas que não é uma pessoa muito legal. Ou o contrário, né? A pessoa muito legal, te dá muita liberdade, mas as condições do laboratório talvez não sejam as melhores. O fato é, faça o melhor que você puder com aquilo que você tem em mãos, se dedique muito, não desanime, tá? Não é fácil. Eu até coloquei na minha listinha de ideias dos episódios, falar um pouquinho sobre os fracassos. Então, o que eu queria dizer, né, nessa fase de pós-doutoramento, é uma fase em que a gente, pelo menos eu fiquei, né? A gente fica muito sensível, porque a gente gosta muito da carreira, a gente ama aquilo que a gente faz, mas a gente está ali numa posição temporária, a gente ainda não tem uma posição permanente e a gente não sabe o que vai ser do amanhã. Muitas pessoas falam, nossa, você estudou tanto, né? Fez doutorado, está desempregado. Pois é uma fase, né? Essa fase acontece com a maioria de nós. Mas assim, não desanime, tá? Os fracassos, eles acontecem. A gente submete muito artigo que não passa, muito projeto que não é aprovado. Eu mesma, quando busquei o pós-doc no exterior, que eu mandei o projeto, né, pro CNPq na época, eu não ganhei a bolsa do CNPq. E eu ganhei a bolsa da União Europeia. Então, muitas portas se fecham, mas outras vão se abrir também. Então, a gente faz concurso, muitas vezes não passa no concurso. A gente vai falar também no episódio especificamente sobre concursos públicos, tá? Então, assim, é basicamente isso, tá? Em resumo, o pós-doutoramento, ele serve para te manter na comunidade científica, te manter produtivo, colaborativo, abrir os seus horizontes para vários projetos e não só apenas um, tá? Eu acho que isso é muito importante nessa passagem aí do doutorado para o pós-doutorado. O pós-doc, ele não fica trabalhando em um projeto só. Apesar de você ter uma bolsa que é de um projeto, o orientador escreveu, você tem aquele projeto que é responsabilidade sua, a coisa mais importante é que você se abra para várias linhas de pesquisa. Assim é a vida de um orientador, de um professor. A gente tem várias linhas de pesquisa. Então vá se preparando, porque a hora que você for prestar um concurso público, esse concurso público, quando você for escrever um projeto e entregar o projeto lá, ele não é um projeto de uma linha de pesquisa, tá? Ele não é o projeto do seu doutorado. Ele é um projeto de professor. Então você tem que ter várias linhas de pesquisa em que você vai orientar vários alunos, né, digamos 3, 4, 5 alunos, em várias linhas de pesquisa correlatas. Então, você tem que abrir agora sua mente, crescer aí seu escopo de atuação também, tá? Obviamente, muito importante continuar mantendo um bom registro de publicações excelentes em boas revistas e colaborações também são muito importantes, tá? Na hora que você vai fazer um concurso, é também muito importante você mencionar as colaborações que você tem. Então, é por aí, tá? Então, assim, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, a gente está sempre à disposição. Deixa pra gente um comentário aí, manda uma mensagem e a gente vai fazendo aí outros episódios se surgirem questões interessantes, tá bom? Aguardo vocês até o próximo.